Conheço algumas pessoas daqui, outras pessoas eu não conheço. Queria saber um pouco mais sobre vocês. Merece se apresentar ou falar alguma coisa, de onde são, por que estão aqui, de onde vieram, enfim. Bom, eu vou falar em Juliana, sou Juliana Pereira, Oi, Juliana, também? sou do Espírito Santo, né? Acabei de terminar o mestrado e ingressar no doutorado e estudo sobre orientação profissional, né? Mas sempre usando escalas, medidas, então eu tenho interesse nessa área da avaliação psicológica. É bacana. E você vai fazer o seu doutorado aonde? Aqui na UFES também. Na UFS? Ah, bacana, bacana. Legal. A Cristina pôs aqui no chat também. No Rio de Janeiro, graduação em Psicologia no 7º período, Universitário Celso Lisboa. Ah, legal. Eu vi que na Liga tem pessoas da Celso Lisboa, tem algumas, então, bacana. Alguém mais quer se apresentar, falar alguma coisa? Também queria saber o que vocês esperam do grupo, do grupo de estudos, né? O que vocês imaginam que vai ser, ou o que vocês gostariam que fosse, né? Saber um pouco o pensamento de vocês. A Maria comentou também aqui no chat, que é de Caraí, ah, desceu aqui. Aí que faz psicologia na PUC, Maria Fernandes, eu conheço ela, bacana, tá, psicologia na PUC. Luísa também, é psicóloga, ex-aluna da UFRJ, bacana, legal. Nós somos colegas, né? Ah, Melissa, do 2º período de psicologia da UFRJ, legal. Temos alguns calouros aqui também. Tem bastante gente da UFRJ, né, bem? Eu divulguei nos grupos da UFRJ, majoritariamente, né, porque é onde eu circulo, né, então... A Cristina comentou, tô tendo essa disciplina agora e muita expectativa com os nossos encontros. Legal, você tá fazendo a disciplina de psicometria agora, ou de avaliação psicológica, imagino. De avaliação psicológica, bacana. Daniele, também 4º período da psicologia. Daniele, bacana, legal. Acho que eu te conheço por causa do Instagram. Tem o Instagram também de divulgação, né? Isabelle mora em Volta Redonda, faz psicologia na UF, 3º semestre, legal. Você é aluna do Vicente, por acaso? É da UF de Volta Redonda, do Cassep Borges? 4º período de psicologia do FRJ. O Jorge aí, já conhecido da galera. Ela tem Instagram, eu te conheço dali, você tem um Instagram de divulgação. Ela é do Vicente, bacana. O Vicente, inclusive, pra quem não conhece, ele também faz parte da Liga, recentemente. Ele é professor da UF e ele me ajudou a montar um pouco da ementa do grupo de estudos, né? Ele me deu umas orientações, assim, de textos e tal. E aí eu perguntei se tinha alguém da UF que tinha interesse, assim, ele falou, vou mandar para uma colega, uma aluna. Bacana. 8º período de psicologia da FRJ, bacana, Natália. Bacana, legal. Bem, gente, eu vou me apresentar, não sei se todo mundo já me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou do 8º período de psicologia da FRJ, sou do laboratório de psicometria, sou organizador da Liga de Psicometria também. Bem, o meu foco de estudos sempre foi avaliação psicológica mesmo. Eu acho que desde o 4º período que eu fiz a matéria de psicometria, isso me encheu os olhos. E foi justamente na aula de história da psicometria, de história da avaliação psicológica, né? Foi tipo a aula número 2, que a Amanda propriamente falou, geralmente é uma parte que as pessoas não gostam. E foi logo a aula que me fez me apaixonar por avaliação psicológica. Então é um assunto que para mim é muito caro, assim, e eu estava há muito tempo querendo me aprofundar nos estudos da história da avaliação psicológica, história da psicometria, e surgiu essa oportunidade de fazer um grupo de estudos, né, porque é uma coisa que eu estava estudando já, e eu falei, bem, eu acho que você sempre aprende melhor em grupo e tal. E bem, a minha ideia para o grupo de estudos é o seguinte, eu tenho uma ementa montada, já tenho uma ideia do que a gente vai estudar, e a gente vai se dividir em blocos por autores, né? Então, esse primeiro encontro, especialmente, é um texto mais generalista, é um texto que fala sobre a história da psicologia diferencial, né, que é a base da avaliação psicológica, e a partir daí a gente vai começar a trabalhar em blocos de autores. O primeiro autor que a gente vai trabalhar vai ser o Galton, né, e a gente vai ver quem que é o Galton, porque ele é importante, por que ele vai ser o primeiro bloco, e por aí em diante.
Vão ter alguns nomes conhecidos, talvez. A gente vai começar com Galton, vai para o Spearman, o Turneston, Cattell, o Binet. Alguns de vocês podem ter ouvido falar, outros não, mas são todos, assim, autores muito, muito críticos para avaliação psicológica, né? E, bem, Gabriel, acho que já podemos começar a gravar. Eu já comecei a falar aqui. Pode ser? Já tá gravando? Beleza. Bem, então, como eu disse, a gente vai trabalhar em blocos. Essa primeira apresentação é mais generalista e a gente vai partir dos autores. Para cada autor, eu separei uma ementa específica, composta de alguns textos. Então, a média que eu estou esperando é em torno de uns 5 ou 6 encontros por autor, né? Para a gente conseguir aprofundar bastante. Mas também não ficar uma coisa maçante, né? Eu vou tentar pegar o máximo de textos em português que eu conseguir, mas eu já adianto que vai ser uma coisa difícil, tá? Porque a grande parte da literatura sobre esse assunto ela é completamente em inglês. E é difícil fugir disso. Se eu tiver uma alternativa, eu vou mandar também como texto complementar, mas isso vai ser raro, tá? Bem, então acho que vamos começar, né? Então a dinâmica é que a gente vai trabalhar esse texto do primeiro capítulo do Jensen, né? Do Fator G. O capítulo A Little History, esse livro do Jensen, ele é um livro que fala sobre o fator G, né, que é uma teoria do Spearman sobre inteligência. E vocês vão ver que a temática de inteligência, ela vai ser quase unânime quando a gente for falar de história da avaliação psicológica, porque basicamente é onde começa o interesse da psicologia diferencial. Ela vai começar com alguns estudos de cognição, com Wundt, e os estudos sobre inteligência do Galton, e por aí em diante, até chegar ao Cattell, assim, a psicologia diferencial ela é dominada pelos estudos de inteligência. Então vai ser alguma coisa que vai bater muito forte aqui, até a gente chegar em alguns estudos de personalidade, mas tenha em mente que a gente vai estudar muita inteligência aqui, porque eu acho que e até hoje grande parte dos estudos em avaliação são inteligência, né? Bem, bem ou mal, assim, mesmo não utilizando propriamente essas palavras, né? O VASIC vão medir as funções executivas, todos os psicotécnicos, muita parte deles também lidam com isso, então todos estão ligados à inteligência, de certa forma, mesmo que eles não chamem propriamente inteligência. Inclusive, essa denominação de inteligência a gente vai discutir aqui. Bem, então quem que é esse Jensen que escreveu o livro Fator G? O Jensen ele é um psicólogo americano que fez várias publicações a respeito de inteligência. Ele não é um dos autores principais que a gente vai estudar aqui, só que ele escreveu um livro muito importante sobre o Spearman, que é um dos principais, né? Então, esse é um cara que estudou muito a ideia de QI e tem um trabalho muito polêmico sobre como aumentar o QI de crianças, né? Então é um cara que trabalha com psicologia educacional, trabalha com desenvolvimento de crianças e trabalha muito com a ideia de inteligência, de QI, que foi algo fortíssimo nos Estados Unidos, ali na primeira metade do século XX, assim, foi fortíssimo o estudo de inteligência nos Estados Unidos, muitos extremamente polêmicos, os quais a gente vai passar aqui, sempre com uma devida crítica, claro, né? E o Jensen, ele percebeu que essa teoria do fator G, que é a teoria do Spearman de inteligência geral, ela estava já ali na década de 60, ela estava começando a ser um pouco abandonada pelas pessoas, que é a grande primeira teoria de inteligência. Assim. E o Jensen olhou e falou, cara, vocês estão abandonando essa teoria, mas essa teoria nunca foi refutada, até agora ninguém refutou. As pessoas fazem modelos alternativos, mas ela ainda tem uma base de evidências muito grande. E ele escreve, assim, no artigo dele isso, e depois esse artigo dele vira alguns livros, e um livro que é só dedicado ao fator G. E esse livro a gente vai pegar ele com mais calma quando a gente for estudar o Spearman no segundo bloco, mas ele tem um primeiro capítulo muito interessante, porque ele vai falar de onde surgiu toda essa ideia de medir a diferença entre as pessoas, né, que é a psicologia diferencial. Alguém já ouviu o termo psicologia diferencial antes? Alguém tem alguma ideia do que isso possa ser? Ou já estudou isso? Talvez não, né? Bem, então vamos ver aqui como é que a gente pode entender a psicologia diferencial aqui no início da avaliação psicológica. Primeiro a gente tem que dar algumas centenas de passos para trás e entender assim, o que se entendia como psicologia nos primórdios assim, da civilização ocidental. Então a gente sempre volta para Platão, né? E é justamente a ideia platônica de dualismo, onde existe o corpo e a alma, né, o mundo das ideias, que vai ser assim um imperativo muito grande até hoje no pensamento filosófico ocidental. Essa ideia de que os conceitos que existem no mundo, eles existem de maneira perfeita,
em um mundo fora do nosso plano, né, no mundo metafísico. A metafísica é uma área gigantesca da filosofia e durante muito tempo é uma área grande da psicologia, né? A própria psicanálise, até hoje, o conceito é metafísico, né? O inconsciente ele não é físico, o consciente ele está em um plano além. Então, essa ideia de ser desse dualismo entre mente e corpo, ele é muito antigo e ele vai ser bem precursor da psicologia, até várias áreas da psicologia de hoje em dia ainda entendem um pouco ela dessa forma, né? E a gente vai perceber que isso vai carregar muito a psicologia, essa ideia de dualismo, onde a mente é separada do corpo, durante assim, grande parte, até mais ou menos o século XIX. Né? Então, o surgimento dos estudos em psicologia como cognição surge primeiro no meados do século XIX, com o laboratório de Wundt e principalmente alguns biólogos, biofísicos, vão trabalhar com essa ideia de cognição e vão começar a entender a psicologia um pouco diferente de uma mente que é separada do corpo, mas como uma função cognitiva, assim, uma função do cérebro, uma função do nosso sistema nervoso central. Essa é uma concepção que hoje, para o estudante de psicologia, ela é muito básica, né, de você entender que a nossa mente ela está completamente ligada a funções cerebrais, funções do sistema nervoso, a cognição, mas isso é muito recente, né? Então, a psicologia ela é muito antiga, mas a psicologia diferencial ela é um bebê, né? Ela é muito nova. Você vê que os primeiros estudos assim muito embrionários começam ali no século XIX. E a gente vai ver como é que a teoria de evolução das espécies ela abre esse caminho para a psicologia diferencial, né? Como é que é algo que parece tão pouco relacionado, assim, a teoria de evolução das espécies do Charles Darwin, como é que ela ali no início do século XIX, mais ou menos no início do século XIX, como é que ela vai abrir essa porta da psicologia diferencial? E ela vai abrir principalmente com dois autores, que vai ser o Sir Francis Galton e o Herbert Spencer. O Galton, nenhum deles é psicólogo de formação, já fica muito, já deixa marcado, né? Dificilmente nessa época existia psicologia de formação, mas nenhum deles tem trabalhos em psicologia como assim a sua grande produção. O Galton vai um pouco mais na psicologia, o Spencer era um biólogo e filósofo, e o Galton era um matemático, estatístico, geólogo, ele era um polímetro, ele estudava de tudo, mas ele fez contribuições importantes para a psicologia, principalmente no campo da hereditariedade, né? E a gente vai ver isso aqui mais à frente hoje e vai entender por que ele é tão importante. Hum. Bem, até os anos 1900 não há qualquer tipo de registro em estudos que abordam estudos sobre inteligência ou diferenças individuais na psicologia. Existia algumas palavras, sim, para definir inteligência, mas elas eram bem diferentes do que a gente entende como inteligência hoje, né? Se a gente no senso comum fala que uma pessoa é inteligente e a outra não é inteligente, uma é mais inteligente que a outra, a gente tem uma ideia do que isso significa, mesmo que não seja, que existam várias teorias, o senso comum tem aí um certo consenso do que significa ser inteligente. Assim, a gente consegue usar essa palavra e todo mundo se entende. Só que a palavra inteligência ela nem sempre foi usada dessa maneira, né? Ela muitas vezes era usada como só razão, né? Então o Descartes vai falar que o ser humano ele tem o regis cogita, né? Para ele isso é inteligência, é a racionalidade, o regis cogita e o regis tensa, né? Regis tensa como o objeto que é físico no mundo e o regis cogita que é o objeto que pensa, né? Então os seres humanos seriam seria provido desses dois, né? Então da razão, da inteligência. Então a razão muitas vezes ela é usada para se referir à racionalidade, à capacidade de racionalização, que seria aí uma coisa dos seres humanos que animais não teriam, né? A ideia do homem como um animal racional. Então, inteligência muitas vezes ela é usada como isso, né? Então, inteligência até então era meramente usada como sinônimo como intelecto ou razão, né? Que são sinônimos nesse sentido. O intelecto talvez como perspicácia, né? Mas não se afasta muito disso. Vê na cultura ocidental a ideia da diferença entre os indivíduos, porém sem qualquer tipo de produção acadêmica ou ensaio filosófico sobre a ideia das diferenças das características mentais e personalidade do indivíduo. Bom, como que isso é possível, então, né? Durante tanto tempo, ninguém se perguntou por que nós somos diferentes um do outro mentalmente, né? Por que nós temos diferenças físicas que é muito clara ao olho em todos os graus. Só que, será que ninguém parou para pensar que nós podemos ser diferentes um do outro na mente? Será que a mente de uma pessoa não pensa diferente da mente do outro? Isso foi algo que, bem, para mim parece que é um pensamento mais fundamental que você pode ter quando você entende o que é o pensamento, o que é o pensar, o que é a reflexão, por que eu penso uma coisa e a pessoa pensa outra, nas mesmas situações, né? Nós somos diferentes mentalmente. E isso iria de encontro, assim, à ideia do Platão, da alma do Platão, ou da mente do Platão. Que, assim, muito por debaixo, a ideia é que a nossa
o nosso pensamento ele vem da nossa alma, né? Que aí nesse caso alma e mente seriam sinônimos nesse contexto. E essa alma, ela é absoluta, ela é perfeita e ela é etéreo, naturalmente, então ela é eterna, né? Então não teria como uma ser diferente da outra, porque não teriam como uma coisa perfeita ser diferente de outra coisa que também é perfeita, né? Então todas as almas seriam iguais na medida que todas as almas eram perfeitas. E a justificativa pelo qual os seres humanos não eram perfeitos, porque na teoria do Platão tem assim um grande esquecimento, né? Quando a alma entra no mundo físico, ela esquece das coisas. Então a ideia dele que a forma que a gente aprendia as coisas era lembrando, né? Então é como se a nossa mente fosse assim um espírito imortal, perfeito, que compreende todos os conceitos do mundo de uma só que esquece quando chega na Terra e o que a gente acha que aprendeu, na verdade, ou descobriu, na verdade, a gente só lembrou, né? A alma lembrou. É um pouco essa ideia. Com essa tese, é difícil a gente começar a postular como é que as pessoas são diferentes da outra. Porque a ideia é só de que é a alma perfeita que lembra mais, né? Bem, então, a gente vai trabalhar, então, como é que o Platão vai interferir nisso. Então, justamente isso que eu estava comentando agora, tem a questão do dualismo, a separação da mente e o corpo. O platonismo que ele equaciona a mente e a alma, enfatizando a natureza eterna e universal da alma, né? A alma é perfeita e eterna, logo ela não é diferente uma da outra, todas são perfeitas. Ele trabalha com muita ideia da essência humana, né? Então, que nós somos, antes mesmo de nós nascermos, já está dito no que nós seríamos bons, no que nós seríamos proficientes, né? Então é uma ideia meio de nativismo, né? Então, tipo, que não há construção da melhora do pensamento, né? Nós somos feitos para uma coisa, né? E alguma contribuição que o Platão tem para a inteligência, para as teorias de inteligência, é o modelo triárquico, né? Que ele comenta, o intelecto, a emoção e vontade representados como um cocheiro e cavalos, respectivamente. É claro, uma metáfora de cavalo, isso é muito grego, né? Ele entende que o nosso intelecto, então, assim, uma das primeiras definições de inteligência assim, mais formalizadas é isso, que a nossa inteligência seria o cocheiro e emoção e vontade seriam os cavalos, os quais têm que ser domados, né? E que trilham um caminho. E a gente vai perceber que isso aparece que é um pouco depois que é justamente e aparece até hoje assim na concepção das pessoas de que nós estamos constantemente balanceando emoção e razão, né? Esse cara ele fala vontade e emoção, mas é um pouco ainda trazendo para um dualismo essa ideia de que combate entre a emoção e a racionalidade, a emoção e a vontade, né? Enfim, o legado da psicologia justamente influencia na compreensão de qualidades humanas universais da estrutura da psique. Então, essa ideia da emoção e da racionalidade, da emoção e da vontade sendo controladas pelo intelecto, né? Essa ideia da briga interna, né? Que é um símbolo muito comum, assim, até hoje as pessoas têm essa concepção, né? Bem, outra figura que contribuiu um pouco para o surgimento da psicologia diferencial é o Aristóteles, que é o discípulo do Platão, falando um pouco das funções psicológicas. Então, sensação, reação, desejo, memória de reconhecimento, de recordação, conhecimento e pensamento semelhantes a distinções modernas. Ele faz uma descrição sobre as sensações do corpo, né? O Aristóteles, apesar de ser discípulo de Platão, ele não descarta completamente a metafísica platônica, mas ele é um pouco mais independente, ele é um cara muito mais ligado à natureza. Ele era efetivamente um acadêmico que pesquisava, não só refletia sobre filosofia, mas ele pesquisava botânica, pesquisava biologia. O Aristóteles ele tem vários modelos na biologia e da física que vão se manter ainda durante muito, muito tempo. Então ele era um cientista, propriamente dito, né? Enquanto Platão, acho que ele é mais um filósofo. O Aristóteles se preocupou mais em estudar o mundo, enquanto o Platão está mais preocupado em pensar sobre a alma, né? Tem a rejeição do dualismo, de certa forma, né? Então, diferentemente de Platão, Aristóteles rejeitou a divisão dualista entre a mente e um corpo. Ele pega mais uma. Como disse, ele não rejeita completamente porque ele não nega a existência desse plano metafísico, mas ele não faz uma separação tão grande, dizendo que a mente é tão perfeita assim, né? Ele comenta um pouco sobre as funções mentais superiores, então ele comenta sobre aquisição de conhecimento, pensamento e raciocínio, dependem da sensação e memória, embora considere essas funções de menor status do que o pensamento e a razão. Então ele já faz uma distinção que seriam funções psíquicas superiores e inferiores, então as sensações do mundo, assim, a percepção seriam funções inferiores, e a aquisição de conhecimento, o pensamento, o raciocínio, a reflexão seriam funções superiores. Então ele já faz aí uma certa classificação da mente humana mais padronizada, né? E ele fala justamente sobre também um componente que é o comportamento intencional. É a conexão causal entre o estado mental e o comportamento, que antecipando o behaviorismo do Watson, né? O Watson, para quem não sabe, é um psicólogo americano que é o fundador, um dos fundadores do behaviorismo, né?
comportamentalismo, e que trabalha muito essa questão da vontade, né, da volição, né? E o Aristóteles faz aí uma certa contribuição sobre isso, mesmo que muito embrionário, né? Bem, usando a psique, ele reduziu a triarquia de Platão das duas funções principais, né? Que é a dianotética, as funções cognitivas, e arética, bem, emoção, vontade e senso moral. Ele sai do modelo triárquico e vai para um dicotômico, né? A origem da palavra inteligência, ele traça mais uma definição, né? Ele influenciou a criação do termo inteligência por meio de sua divisão da psique, popularizando posteriormente na psicologia. Então, mais modelos aí dos gregos. Bem, a gente pode falar agora sobre alguns fatores sociais que podem ter influenciado o surgimento da psicologia diferencial, né? Então, principalmente a mudança das sociedades feudais e aristocráticas para uma lógica industrial permitiu que houvesse um acesso à educação de maneira mais coletiva e acessível à população. O que isso significa? Não quer dizer que todo mundo teve acesso ao ensino. Mas como é que é o ensino na Idade Clássica, né? Na Idade Antiga? Você tinha um burguês, ou nem burguês, você seria um nobre, né? Que vai ter uma tutoria particular. Então, não tinha muito essa cultura de sala de aula, mas você tinha a cultura dos discípulos, né? Os estudantes tinham os professores particulares. Então, quando você traz para um contexto onde o ensino passa a ser coletivo, onde um professor tem que ensinar vários alunos ao mesmo tempo, e ele não tem um discípulo de cada vez, você entende como que passa o que passa pela cabeça dos professores. Eles percebem que os alunos dele aprendem de forma diferente, aprendem em velocidade diferente, têm interesses ou têm proficiências em áreas de maneira diferentes uns dos outros. Então, o fenômeno da sala de aula, né, que é ainda um fenômeno antigo, mas é um fenômeno assim da passagem para a idade industrial, da era industrial, ela traz essa desconfiança. Então, pera, as crianças aprendem em ritmos diferentes, né? No texto do Jensen, ele comenta que tem um pensador romano lá atrás que também fez comentários sobre que os alunos dele, ele sentia que alguns aprendiam muito mais rápido, mas isso assim não meio que ficou por esse comentário. Não foi feito nenhum grande estudo sobre isso. Ele não fez nenhuma tese filosófica sobre diferença de aprendizado. Mas assim, não era uma coisa que era completamente rejeitada. As pessoas tinham essa ideia de que as pessoas aprendiam em passos diferentes, mas o advento da escola foi fundamental para isso se consolidar, porque entrou no popular e você passou a ter uma amostra ali que você consegue fazer estudos, que era as salas de aula, né? Antigamente, como é que você poderia estudar, por exemplo, o aprendizado antes da existência das escolas, né? Você ia para os discípulos, cada um deles. As escolas são ambientes também de observacional científico, né? Enfim, é exatamente isso, né? Você vê, tem uma imagem de uma escola antiga, bem antiga, eu não sei que época é isso aí, deve ser início do século XIX, início do século XX, talvez. Você vê que não é muito diferente das escolas atuais também, então tá aí mais uma crítica, né? Nosso modelo continua o mesmo até então. Bem, vamos passar um pouco no tempo, sair um pouco dos gregos, falar um pouco do John Locke. John Locke, o que ele foi importante para a gente entender a psicologia diferencial? Uma das grandes teses dele é a questão da tábula rasa. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um certo empirismo radical, né? Existem assim, dois conceitos que a gente pode entender, que é o empirismo e o nativismo, né? Então, o nativismo era o que o Platão era, em que você nascia com talento, né? Você nascia já destinado a certas coisas, a certos talentos. Então nascia-se um músico, nascia-se um cientista, nascia-se um matemático, nascia-se um ator. O John Locke, ele vai partir do princípio que nós não nascemos com nada. Então, aqui já tem uma discussão total dessa ideia de alma platônica. Nós nascemos completamente vazios de qualquer tipo de característica que nos ajude a compreender o mundo, e a gente aprende do zero. Aprende absolutamente do zero. Essa é uma tese muito radical, mas ela vem assim com bons argumentos, com observações, e principalmente ela vem querendo refutar uma tese já muito antiga, né, que também era muito radical. É, e então, como é que essa tese empirista do John Locke, da tábua rasa, ajuda a gente a formar a psicologia diferencial? Bem, se tudo depende do que eu faço durante a vida para aprender, ou seja, eu não nasço com nada diferente do meu vizinho, e mesmo assim nós temos conhecimentos em níveis diferentes, foi a experiência da minha vida que fez com que eu tenha diferentes conhecimentos. Ou seja, nós somos diferentes por conta de experiências que nós tivemos na vida. Sejam oportunidades, geralmente é oportunidade, porque ele bota tudo em relação à vivência, né? Bem, as implicações teóricas para a psicologia vai ser a ideia do nurture nature. Alguém já ouviu falar
desse termo, nature nurture? Alguém tem ideia de ouvir o que é? Se discute na psicologia sobre isso? Não? Nature nurture é uma expressão meio intraduzível, assim, mas a tradução literal seria tipo natureza e criação. O que é justamente a diferença. É aquela grande pergunta também, mas isso aí é porque ele nasceu com isso ou foi porque isso foi influenciado? Então é aquela grande discussão se esse sujeito ele tem essa tal característica porque ele nasceu com isso ou porque o ambiente fez ele ter essa característica. Ou foi os dois? E se foi os dois, quanto que cada um desses dois fatores impacta nessa característica dele? Essa é a grande discussão. Nature Nurture é a grande discussão do ambientalismo contra o inatismo, né? Seria a ideia de inato e adquirido. Ah, sim, inato e adquirido. O inato adquirido, a natureza, a criação, o ambiente e o genético, né? Porque depois trazem um pouco fora essa palavra inato e falam hereditário, falam genético, né? E até hoje, isso são estudos muito importantes. Quando a gente traz, por exemplo, estudo de psicopatologia, tem muitos transtornos mentais hoje em dia que já é sabido que tem um fator genético muito forte. Que não é 100%, naturalmente, é difícil você bater esse martelo, mas, por exemplo, quando a gente fala de transtornos de dependência de substâncias, quando você começa a fazer regressões, assim, correlações, você percebe que isso é uma coisa que vem da família. E mesmo em famílias onde os filhos não conviveram com os pais, né? Então, o filho que foi criado numa família adotiva, o pai biológico dele, se ele tem, se na família biológica dele tem traços de dependência de substância, ele tem uma chance muito maior de adquirir esse transtorno ao longo da vida dele. Então, essa ideia de que o que é adquirido e o que é inato também é muito importante e é muito relevante na psicologia hoje em dia, principalmente quando a gente estuda psicopatologias, para a gente entender quando a condição psicopatológica de uma pessoa, o quanto que isso foi algo causado por ou talvez um trauma, ou as experiências da vida dela, ou quanto isso tem um fator genético, né? E a gente sabe que tem transtornos que têm mais fatores, tem uma carga genética maior do que outros, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de transtornos depressivos maiores, transtornos ociosos, transtornos de dependência de substâncias, tem uma grande carga fatorial, tem uma grande carga aí genética, né? Enquanto os outros, por exemplo, o TEPT está muito mais ligado às experiências da vida do que genéticas, né? TEPT que é o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Bem, agora vamos para os pioneiros, né? Propriamente dito. A gente agora deu um relance assim, no que seria qual foi o pavimento, qual a psicologia diferencial andou assim até se concretizar, e a gente vai para o cara assim que primeiro teve a sacada da psicologia diferencial, né? Esse cara é o Herbert Spencer, então ele foi um filósofo britânico, ele foi o que conectou as teorias evolutivas pré-darwinianas com o darwinismo após a publicação da Origem das Espécies, né? Então, o Herbert Spencer, ele viveu e fez publicações importantes antes da teoria da evolução das espécies do Darwin. Ele era um lamarquista, né? Porque antes do Darwin essa era a teoria vigente. E ele tinha, assim, ele não era um psicólogo, mas ele tinha uma certa preocupação, uma certa reflexão sobre a inteligência como um fator dentro da evolução das espécies. Então, o que a gente pode trazer, por exemplo, para o contexto lamarquista, né, do Lamarck? Só para contextualizar rapidamente, o Lamarck ele pensava a evolução das espécies como se um animal ele começa a exercitar muito uma característica física, ou seja, a girafa, se ela tem um pescoço longo porque os antepassados se esticavam muito o pescoço para pegar coisas altas, e quando você esticava muito o pescoço, suas crias teriam um pescoço mais longo e por aí vai. E o Lamarck ele tinha é claro que ele é muito mais complexo que isso, mas isso que a gente vai levar em diante. Então, pro Herbert Spencer, ele pensava assim, bem, todos os biólogos, pesquisadores estão tentando encontrar que as características físicas dos animais evoluíram ao longo dos anos. Mas e as características mentais dos animais, será que não evoluíram? Porque um leão, ele vai evoluir, assim, a sua potência muscular para caçar melhor, mas será que ele não pode evoluir o seu instinto de caça? Será que não foi selecionado? Selecionado é uma palavra mais darwiniana, assim, para evolução, mas será que não era vantajoso um leão, talvez, que tivesse uma estratégia de caça melhor, que visualizasse melhor? Ah, Amanda chegou. E aí, Amanda? E aí, tudo bom? Bom? Estamos aqui no meio da... Boa noite. Bem, e o Herbert Spencer, então, ele vai pensar essa ideia de misturar um pouco a psicologia com a evolução, né? Ele é um dos patrões da psicologia evolucionista, né? Que, inclusive, é uma parte da psicologia que muito, muito importante hoje em dia, assim, muito
Tem muitos estudos sobre, ela é muito importante também para estudar a cognição, né? Então ele vai ser um dos primeiros caras que pensa como é que aspectos da mente estão ligados à evolução das espécies e fizeram com que elas se adaptassem melhor ao meio, né? Ele é pré-darwiniano, mas ele também trabalhou com a ideia darwinista, né? Então, antes o que ele imaginava era que o exercício da cognição passava de espécie para espécie e simplesmente ele pôde adaptar a sua ideia de que o animal que nascesse com, por exemplo, o exemplo do leão, nascesse com uma capacidade estratégica de caça melhor, ele conseguiria ter melhores proles do que aquele que tem mais velocidade, talvez. Então, que os aspectos cognitivos, eles também são selecionados pela evolução, de forma que, assim, os animais atualmente são mais inteligentes do que os animais há milhares de anos atrás, mesmo entre os leões, porque eles teriam sido selecionados, e ele já tinha essa ideia da hereditariedade, né? Já tinha ideia de um pouco de genética do Mendel, mas o Darwin, quando ele traz a teoria da evolução das espécies, ele traz a ideia de hereditariedade, né? Que o Lamarck tinha ainda, muito equivocadamente, sobre a passagem de genes, passagem de características adquiridas ao longo da vida, né? E hereditariedade, então, ele começa a trazer essa hereditariedade para o lado da cognição, para o lado da evolução das espécies, em que a espécie nascia assim um pouco mais inteligente, nascia com essa vantagem cognitiva, se procriava mais e passava para os descendentes, né? E eu acho que isso é uma sacada muito, muito genial do Herbert, nesse ponto, de conseguir, enquanto todo mundo estava pensando na evolução como uma coisa completamente física, onde apenas era selecionado o mais forte, o mais rápido, mas não selecionava o mais inteligente, assim. Claro que a frase é o mais apto, propriamente dito, né? Mas nunca se pensou que a inteligência poderia tornar mais apto, e apenas se pensava em características físicas. Ele não era psicólogo, ele era filósofo e biólogo, mas ele traz isso, né? Não, ele considerava a inteligência uma característica biológica unitária que evoluiu através da adaptação diferencial dos organismos ao ambiente ao longo do tempo, né? O ambiente teve uma pressão evolutiva para que os animais se tornassem mais inteligentes, né? Novamente, usando ainda com muito cuidado a palavra inteligência, porque nessa época a inteligência ainda tinha um significado diferente. Nesse caso, a inteligência para caçar, a cognição como sentidos mais aguçados, uma atenção mais plena, um olho que enxerga mais longe, com mais precisão, a gente está trabalhando ainda um pouco com isso, mas que depois, com o trabalho, essa definição vai mudar um pouco. Spencer desafiou o dualismo platônico ao ver a mente, especialmente a inteligência, como um mecanismo adaptativo organicamente evoluído, semelhante ao sistema anatômico e fisiológico. E aqui é o abandono completo da metafísica na psicologia diferencial. Então, o que o Platão achava que a inteligência era a mente, era separada do corpo, o Spencer ele vai dar o último passo e dizer, não, a inteligência, ela faz parte do corpo, ela não tá fora do plano físico, a inteligência é orgânica e ela evolui, assim como todas as partes orgânicas do corpo, com a evolução das espécies, né? Bem, sua capacidade de inteligência como uma característica unitária, ao invés de faculdades separadas, inclui uma controvérsia duradoura na psicologia que ainda é debatida atualmente, né? Bem, qual que é a polêmica do Herbert? Qual que foi o grande equívoco dele? Hoje em dia, os estudos sobre inteligência, a gente percebe que a inteligência ela não é uma função cognitiva unitária. Mesmo que a gente possa ter teorias de inteligência que digam que a inteligência é um único fator geral, anatomicamente, assim, em termos de neuropsicologia, a gente sabe que a inteligência ela não é uma única função, ela não é a função inteligência. Ela é o conjunto ali de atenção, memória de trabalho, enfim, tem uma série aí de pensamento lógico matemático, reconhecimento de padrão. O Cattell vai bolar a ideia da inteligência líquida e cristalizada, né? Enfim, a gente sabe que as funções cognitivas são várias do que a gente chama de inteligência. Para o Spencer, era uma coisa, existia a função cognitiva ligada à anatomia do cérebro, sistema nervoso central, que era a inteligência, e que aquilo foi muito desenvolvido, e ele vai dar um passo muito perigoso, muito polêmico, que é o nascimento de uma coisa chamada darwinismo social. Ele vai extrapolar essa ideia dele da evolução orgânica da inteligência nos animais para os humanos, tendo a ideia de que, na natureza, o animal sobrevive mais apto, então sobreviveria o mais inteligente, nesse sentido, ele está fazendo essa interpretação e ele vai trazer isso para a sociedade. Na sociedade, os indivíduos mais bem-sucedidos, os indivíduos que prosperaram, são aqueles também que seriam mais aptos, e mais aptos ele quer dizer que tem a anatomia e a inteligência mais desenvolvida, e por aí vai. Vê que isso é extremamente polêmico, extremamente equivocado também, né? Porque ele está trazendo um cenário, ele está comparando um cenário de evolução de milhões de anos para um cenário social controlado fora da natureza, né? Fora dos parâmetros de pressão ambiental. Enfim, o darwinismo social ele nunca foi levado a sério pela ciência
Bem, foi, mas depois refutado pela própria ciência, né? Não foram estudos que se propagaram até hoje como relevantes na ciência, né? A ciência ela tem o seu momento meio shady, assim, meio polêmico dessa questão eugênica, do darwinismo social, mas se você olha para trás, os estudos científicos são super furados, assim. Então, essa ideia do darwinismo social, da evolução da inteligência do mais apto na psicologia, assim, na atualidade, não é uma coisa que a ciência traz evidências hoje em dia, e é muito questionável os estudos que se faziam antigamente sobre isso, né? Bem, apesar de toda essa controvérsia, essa sacada dele sobre evolução e ligar inteligência e evolução, ligar psicologia e evolução, faz ele, assim, um certo patrono da psicologia evolucionista. Não sei se ele vai ser o grande nome, assim, referenciado, mas ele com certeza foi o cara que foi o primeiro a pensar nesse ponto e por aí em diante, assim, né? Amanda, você que sabe da psicologia evolucionista, sabe se é o Spencer que é o pai da psicologia evolutiva, evolucionista ou não? Ou Não, tem outro patrono? não sei quem que é o pai. Tem, vamos considerar que é ele até a gente descobrir se é outro, mas parece que é ele. Bem, e a gente então a gente chega agora numa das figuras mais, assim, pivotais, assim, uma das figuras mais críticas, que tem o nome de pai da psicometria, e eu discordo um pouco desse termo, e eu acho que esse termo é mais adequado a outra pessoa, ao Spearman, mas de qualquer forma ele tem esse termo, pai da psicometria. Para mim, ele é o pai da pesquisa a pesquisa quantitativa, e naturalmente ele é o pai da psicologia diferencial. Ele é o cara que vai pegar a psicologia diferencial e começar a fazer muito estudo na psicologia, estudo sobre hereditariedade, estudo sobre diferenças individuais, o quanto que ele conseguir, assim. Ele é o cara que começa isso. Que não é menos polêmico que o Spencer, não, tá? Eu já vou adiantar. O Spencer, ele traz o darwinismo social, a ideia do darwinismo social, e o Galton traz a ideia da eugenia. Eles trazem essa ideia que está muito vinculada ao trabalho deles, e assim, como eu acho que o Galton é uma figura tão importante, eu acho que vale a pena a gente estudar os trabalhos que ele fala sobre isso, para a gente ver de onde que ele está tirando essas ideias. Porque o Galton, cara, ele não é um filósofo que nem o Spencer, que refletia. O Galton, ele é um cientista, absoluto um cientista. Então, ele vai fazer artigos, ele vai fazer pesquisas extensas e com uma amostra muito grande para provar esse ponto dele. Assim, dali saem muitas coisas importantes, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar do Galton, a gente vai passar assim um tempo falando dele, mas eu vou dar assim uma perspectiva geral dele. O Galton, ele, como eu tinha dito, ele é um polímato, e a formação dele é em matemática e estatística, depois ele vai para o campo da meteorologia, depois ele vai para o campo da geologia, vai para o campo da antropologia, fica um pouco na biologia, para psicologia, e já são esses os maiores pontos dele, assim, entre outras coisas. Então, ele faz estudos dentre desenvolver coeficientes de correlação, a estudar a estudar como funcionam as correntes de ar na Inglaterra, a estudar um pouco as cordilheiras da África do Sul. Ele tem estudos muito importantes sobre digitais, né, como funcionam digitais, estudos muito importantes também sobre matemática, de maneira estatística, ele tem contribuições muito fortes estatísticas, e na psicologia, eu diria assim, que a descoberta mais importante dele é que as características mentais, elas têm distribuição normal na população, né? A ideia de que ele começa a perceber que há uma distribuição normal, e um outro efeito também importante é o efeito da regressão à média, né? Que também ele descobre isso trabalhando com as alturas dos ingleses, e ele percebe que isso também se aplica a várias outras questões, né, da regressão à média. Nunca que eu ia conhecer o tempo polímetro sem ser por aqui. Pois é. O polímetro é aquele que é versado em várias áreas, né? Bem, ele tem, assim, uma carreira muito grande em várias áreas, assim, mas quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de inteligência, pro Galton. A gente está falando sobre hereditariedade. O grande trabalho dele é como que a inteligência, qual o fator hereditário que a inteligência tem, como que ela é distribuída na população, e como funciona a passagem genética dela, a passagem hereditária. Pula gerações, é direto. Ele vai fazer estudos extensíssimos sobre isso. E algo que a gente pode comentar, que é um pouco mais claro, que o Galton deixa um pouco mais claro, a forma como o Galton vai estudar inteligência é muito baseada nas teorias de inteligência que tinham da época. O que era? Ele entendia que a inteligência estava ligado a tempo de reação. Você lembra que a gente começou que o Spencer ele falava da inteligência como um componente orgânico? O Galton ele pensa um pouco isso, mas que ela vai estar no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o que ele vai dizer o seguinte: olha, a inteligência ela pode ser medida
pela velocidade que seus neurônios passam informação. É velocidade, então ele vai começar a medir tempo de reação. Ó, você tem um botão, você aperta, quando aquela luz acender vermelho, você aperta, aí a luz começa a acender verde, branco, verde, aí vermelho, pum, aí você aperta. Para ele, se você faz isso muito rápido, é porque a sua transmissão de neurônios é rápida, então quer dizer que você é inteligente. Então, ainda tem, nessa época do Galton, assim, final do século XIX, início do século XX, tem muito forte essa ideia de que a inteligência ela está na medida da psicofísica, está no campo da psicofísica. Então, tempo de reação, capacidade de discernimento de tonalidade de cor. Então, eu boto, sei lá, vários tons de vermelho, e no momento que você não conseguir mais diferenciar os tons, ele chega no seu limite de diferenciação de tons, né? Por exemplo, diferenciar pesos. Tinha muitos estudos que você botava um peso de 1 kg e um peso de 1,250 kg. Ele tinha assim, vários pesos, você pedia para a pessoa dizer qual era o mais pesado, ou ela estimar o peso de cada um deles. De sensação, por exemplo, se eu pego dois lápis, por exemplo, eu boto nas suas costas assim, eu pergunto, eu botei 2 lápis ou 1? Você pode achar que é 1, porque a gente tem menos denso as nossas sensações na pele. Mas se eu fizesse na ponta do seu dedo, você vai diferenciar. Duas lapiseiras, se eu botar aqui, você vai saber que são duas. Nas costas, você vai achar que é uma só. E ele vai começar a ver o quanto que se estende, né? Então, as pessoas são mais sensíveis à pressão, né? Então, você identificar diferentes pontos de pressão, quanto mais próximo, mais separados. A grande teoria de inteligência vai estar aí, e ela vai se perdurar um pouco até o Binet. Até o primeiro teste de inteligência do Binet vai ser assim, a grande medida de inteligência. Porém, o Galton, ele não trabalha com a medida de inteligência só com isso. Ele vai trabalhar também com a questão da hereditariedade no que ele chama de distinção. Então, isso vem do inglês do distinguish, que eu acho que a tradução seria distinto, né? Uma pessoa distinta. Seria aquele que se destacou na sociedade, e assim, é um termo meio vitoriano, né? Uma coisa meio elegante, né? Distinguish. O que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar as famílias. Ele vai começar a pegar, ele pega, por exemplo, ele fazia parte da Sociedade Inglesa de Matemática, tem, sei lá, 200, 300 acadêmicos escolásticos, ele vai pegar os 300, vai entrevistar e vai ver se os filhos deles, ou os pais deles, também eram bons matemáticos, ou eram bons cientistas, ou também eram muito distintos. E ele vai começar a perceber um padrão. Ele realmente encontra esse padrão. Ele encontra que na família de grandes matemáticos você tinha grandes matemáticos também. Na família de ganhadores de prêmios Nobel você tinha grandes prêmios Nobel. Na família de juízes, ele tem um grande estudo em juízes. Que na família dos juízes tem muitos advogados e muitos juízes. E ele começa a fazer estudo de hereditariedade. Bem, falando isso, a primeira coisa que você pensa, bem, é óbvio que o juiz vai ter um filho advogado porque vai ser influenciado. Para o Galton, não. O Galton ele mantém uma posição muito radical, que foi muito criticada pelos parceiros de trabalho dele, que é uma 100% de hereditariedade. Para o Galton, é tudo 100% hereditário. Não existe qualquer tipo de interferência nas suas capacidades que o ambiente possa proporcionar. Então, para ele, a hereditariedade era tudo. E o trabalho dele era encontrar isso. Ele foi criticado na época, e hoje a gente sabe que não é isso. Que existe a hereditariedade como fator importante, mas o Galton, para ele, aquilo era 100%. 100% enatista. E ele foi contra John Locke. Lembra que a gente falou que John Locke era completamente tábula rasa, empirista radical? Ele é nativista radical, mas sem ser metafísico que nem o Platão. Ele é cientista. Sim. Quais foram algumas contribuições importantes do Galton? A gente vai falar mais sobre a biografia dele, que é hiper extensa. Eu dei uma pincelada aqui rápida. Então, ele desenvolveu o conceito de eugenia. Ele acreditava na melhora genética da raça humana. Lembra da ideia dele de que é tudo hereditário? Bem, se é tudo hereditário, eu posso controlar quem são os novos humanos, né? Se eu não preciso me preocupar com as influências ambientais, bem, para mim, então, aquilo, se a gente controlar ali o nascimento das pessoas, a ideia dele, que ele bota no livro dele, o Hereditary Genius, é de que se incentivasse o casamento entre pessoas muito distintas, pessoas, grandes cientistas, grandes atores, grandes músicos, grandes pintores, para eles iam casar entre si e ter muito filho, porque eles iam ter mais filho do que a média populacional, e daí a população ia ser cheia de pessoas inteligentes. Essa é a ideia dele. O que, se a gente parar para pensar, não faz muito sentido, porque ele também descobriu o efeito de regressão à média. Então, mesmo se ele tivesse certo na idade hereditária, se você começa a cruzar os expoentes, ele volta para a média de novo. Então, ele mesmo não fez essa sacada, né? O pai do Elon Musk, o Elon Musk fala um negócio desse também. Bom, ele foi pioneiro da estatística, introduziu vários métodos estatísticos. Acho que os mais importantes a regressão linear, né? A regressão à média, a regressão linear e correlação, né? Ele com o Pearson
fizeram a correlação de Pearson. Pearson levou o crédito, levou o nome, né? Tanto que essa é tão conhecida essa correlação que se você fala uma pessoa que você fez uma correlação, você não diz qual é, você tem que assumir que é de Pearson, né? É a que você geralmente assume. Entre outras coisas, né? Ele fez muitos estudos sobre distribuição normal, muitos estudos de como fazer uma pesquisa quantitativa, como coletar dados, várias teorias sobre erro de medida, assim. Ele criou antes da gente começar a usar a escala QI foi criada pelo Sternberg, um psicólogo alemão, e depois foi aplicada um pouco um pouco no Binet, mas mais quando for para o termo nos Estados Unidos. Antes de você ter essa ideia do QI, né, média 100, desvio padrão 15, o Galton, ele criou uma escala padronizada. Ele pegou a curva normal e dividiu em 16 partes. Então, acho que o desvio padrão dele era tipo 10,6, é um número super quebrado, assim. E baseado no tempo de reação e da distinção, ele fazia cálculos, ele não chamava de QI, né? Ele chamava da inteligência, né? Então ele chegou a fazer cálculos de inteligência nessas teorias e com esse score padronizado. Mas desde o surgimento do QI e de outros scores normatizados, nunca mais se usou esse score do Galton, né? Bem, ele fundou o Departamento de Genética na Universidade de Londres, apoiou várias iniciativas científicas, deixou o legado duradouro nas áreas de Biologia Social e Genética. Ele criou a Sociedade Inglesa de Eugenia, que depois mudou o nome e virou, acho que Sociedade Galton, pegou o nome dele. Assim, o Galton foi um cara, além de ser um polímato, ele era muito longevo. O cara viveu muito, ele tinha muito dinheiro. Ele herdou uma fortuna muito grande do pai dele logo no início, então ele nunca trabalhou. Ele é aquele cientista vitoriano que tem uma fortuna, e o trabalho dele é pesquisar. Esse é o trabalho da vida do Galton, é pesquisar sem parar. E ele fez pesquisa dos 17 anos desde os 17 até os 89. O cara era longevo pra caramba, assim. E ele pesquisou até perto da morte dele. Então, assim, ele é uma figura muito importante dentro da ciência, dentro da matemática, dentro da genética, dentro da psicologia, menos do que na matemática. Ele é mais importante na estatística, na matemática e no estudo da genética do que na psicologia. Mas na psicologia, ele também é importante. Ele é o fundador da psicologia diferencial, né? E bem, agora a gente vai fazer uma pequena comparação de duas figuras que são importantes, né? Que é o Wundt e o Galton. Bem, o que é a grande diferença do método deles? Afinal, a gente está falando aqui do Galton, ele fazia medidas de pesquisa quantitativas, que é muito parecido com as pesquisas que a gente faz hoje em psicometria, com questionários, com testes, coleta, pede para as pessoas responderem. Mas o Wundt também trabalhava com psicologia diferencial, mas ele trabalhava no laboratório. Então, qual que era a grande diferença? O Wundt também estava explorando a diferença na cognição entre as pessoas. Bem, Galton e Wundt são reconhecidos como os dois pais fundadores da psicologia empírica, da psicologia experimental, né? O Wundt é da experimental, o Galton é da diferencial, da psicometria, da avaliação, mas os dois estão ali na psicologia empírica, psicologia de pegar de ir na mão na massa, não a psicologia da reflexão pura, né? Porque até então a psicologia era ficar refletindo sem parar. Enquanto o Wundt é considerado o pai da psicologia experimental, Galton é visto como o pai da psicologia diferencial, incluindo a psicometria genética comportamental. Suas abordagens científicas diferem em termos de originalidade, método, estrutura e filosofia. Vamos ver então quais são as grandes diferenças entre eles. Bem, a psicologia experimental do Wundt busca leis gerais do comportamento, minimizando as diferenças individuais como variância de erro. Qual que era o método Wundt? O Wundt queria achar leis da cognição. Ele queria descobrir como funcionava a cognição e aplicar isso para todo mundo. E como é que ele fazia isso? Ele tinha voluntários do laboratório, né, que são os objetos de pesquisa dele, as pessoas, que eram extremamente treinadas. Então a pessoa chegava no laboratório do Wundt, sentava na cadeira, tinha alguma coisa na cabeça para deixar a cabeça bem paradinha, e ele ficava treinando a pessoa a aprender a reconhecer as coisas. Então o objeto de observação dele eram indivíduos em laboratórios extremamente controlados e extremamente treinados para serem objetos de pesquisa. Eles eram muito treinados. Isso, inclusive, é uma grande crítica da psicologia experimental. Não vou entrar aqui, mas é o pai da psicologia experimental, sem dúvida. Mas essa é a metodologia dele. Estudar a cognição, chegar a leis gerais, baseado no estudo super controlado de pessoas. E o Galton? Bem, o Galton explora diferenças individuais em grupos de traços comportamentais com fenômenos dignos de investigação. Diga lá, Gabriel.
Não, o Wundt, ele tinha, assim, uma noção do que ele estava limitado naquele método, né, que ele ia estudar coisas muito básicas, né. Mas o método do Galton é o que a gente parece hoje, é a pesquisa de campo. Então, é você estudar o grupo. Enquanto o Wundt tentava chegar a leis gerais baseado em observações controladas, o Galton vai tentar chegar a leis gerais baseado no estudo do grupo, que vai incluir, naturalmente, muitas teorias sobre erro de medida, que é algo que não preocupava tanto o Wundt. Quando você estuda várias e várias pessoas, você vai se deparar com medidas muito diferentes e as medidas vão ter erro, naturalmente, sempre vai ter o erro. O mais controlado vai ter o erro aleatório, né? Então, quem que já pegou um pouco para estudar teoria da medida sabe que o erro está sempre ali. Então, é muito importante você ter uma boa estatística para trabalhar isso. E, assim, esses são duas pessoas que estudaram a psicologia empírica, só que um de uma maneira mais experimental, individual, e o outro de uma maneira mais quantitativa, assim, a pesquisa quantitativa que parecido com o que a gente conhece hoje. E a última pessoa que a gente vai falar hoje é o Binet. A gente vai ter um bloco separado para o Binet, porque ele é importante, mas o Binet ele vai vir para quebrar um pouco a ideia de que a inteligência é medida por meio do tempo de reação, por meio da reação do sistema nervoso central. O Binet é o primeiro cara a construir, ele é o cara a construir o primeiro teste de inteligência que mais se parece com os testes de inteligência que a gente tem hoje em dia. E que o Jensen, no livro, fala que é o primeiro teste de inteligência realmente útil, né? E grande parte da pesquisa do Binet, o Binet é um cara que veio da biofísica, então ele gostava de dar choque em sapo, né? Aquele cara que abre o sapinho, dá choque e vê o músculo pulsar. Ele é o cara da pesquisa experimental, laboratorial, e ele vai assim para junto com o Simon, né? Que é o psiquiatra, ele começa a pensar um pouco ali na mente humana, né, que o Simon é psiquiatra, o Binet vai para psicologia e é assim quem toma a frente dessas pesquisas de tentar entender assim como é que a gente consegue fazer a mesma coisa. E ele conduz vários testes de tempo de reação e vê que não dá dando certo. Ele tenta reproduzir a experiência do Galton e vê que não tem top duplas, Binet e Simon. É. E ele percebe que não tem assim registros. Né? Ele refuta de certa forma, assim, que também é questionável essa refutação que ele faz. Depois a gente vai ver que o Binet também não estava 100% certo ao refutar essa teoria, mas ele consegue na época. Ele convence as pessoas de que inteligência não se deve medir pelo tempo de reação, que que não existe nenhum tipo de correlação com inteligência aquilo não tem nada a ver, e que inteligência de verdade se mede com o teste dele. Bem, como é que ele fez aquele teste dele? Nem ele sabe. A grande ideia é que o Binet, ele tinha duas filhas pequenas, e ele observava o crescimento e o desenvolvimento da filha deles. E de maneira assim extremamente intuitiva, ele começou a intuir como que era o processo de desenvolvimento das crianças, dos filhos dele, e começou a botar isso no teste. Ele já tinha ideia da noção de QI, de coeficiente de inteligência, que era o que era mais antigo, que como eu comentei, do Sternberg. Sternberg, é o psicólogo alemão, nome difícil de falar, né? Mas então, ele tinha essa ideia de usar um teste onde ele diria assim: olha, você tem esse teste mede essa certa janela de idade e você está aí nessa, então vamos ver se você está atrasado ou adiantado. Né? Bem, esse teste ele vem com uma demanda, ele não vem por puro interesse, ele vem com uma demanda do governo francês de ser capaz de identificar diferenças em níveis de aprendizado, principalmente o que ele chama de os anormais, né? Aqui, nos textos do Binet, essa palavra é usada assim amplamente. São os anormais, os retardados, os mongoloides, são as palavras assim que eles usam na época, que, pelo que eu entendi, eram palavras que estavam na literatura científica mesmo, assim. Que hoje em dia não se usa mais, assim, são palavras que enfim, não se pode mais usar nem no contexto científico, nem no contexto usual, né? Que elas têm uma conotação muito negativa. O Binet, de certa forma, o objetivo do trabalho dele era produzir uma ferramenta em que você conseguisse discernir quem era a criança que tinha um desenvolvimento típico e um desenvolvimento atípico. E, a partir daí, você fazer um trabalho especializado nessa criança, para essa criança poder progredir na escola. Então, o objetivo dele nunca foi isolar, o objetivo dele foi identificar. E ele tinha uma ideia no trabalho dele de que você conseguia fazer essa criança ficar a par do nível das outras, alcançar. Ele não era muito dessa de fazer uma educação à parte. Para ele queria integrar as crianças, mas ele acha que você precisa identificar, fazer um treinamento a mais nessa criança, fazer uma intervenção, e ela vai conseguir desenvolver uma cognição típica. Assim, essa que era um pouco a ideia dele. A gente sabe que não é tão simples assim, mas é uma ideia muito, muito bonita. Assim, né? Que foi completamente deturpada quando foi para os Estados Unidos, que aí a ideia é mesmo identificar quem é mais inteligente e isolar e esterilizar quem não é. Né? Enfim, a gente vai chegar nessa chacina mais tarde. Aí, bem, e por que eu falei? O Binet ele não sabe porque o teste dele funciona, mas depois o Spirman descobre, né?
A gente vai ver o Spearman é o cara que descobre por que o teste do Binet funciona. Bem, eu trouxe aqui, a gente finalizou assim o conteúdo do capítulo. O capítulo ele se estende muito ainda sobre o trabalho do Galton, mas o Galton a gente vai ter o nosso tempo para falar dele. Eu quis passar só rapidamente. Eu trouxe algumas perguntas, poucas perguntas, e eu queria, aí assim, é mais um momento para a gente refletir, né? Eu quero saber o que vocês pegaram, o que vocês pegaram do texto, da apresentação, e responder perguntas é uma forma boa da gente aprender um pouco mais, né? Então, vamos na primeira pergunta aqui. Qual o paradigma filosófico foi quebrado com os primeiros estudos da psicologia diferencial? E aí, quem manda? Vale um ponto. Se eu desse nota, vale um ponto. E aí, vamos lá. Manda. Posso estar enganado, mas seria o dualismo entre mente e corpo? Exato. É o paradigma do dualismo, o paradigma da metafísica, o paradigma do corpo e alma, é isso. Foi quebrado com a psicologia diferencial. Próxima. Qual foi o papel da criação da teoria da evolução das espécies para os estudos da psicologia diferencial? Um pouco mais complexo, mas quem conseguisse assim me resumir por que a teoria da evolução das espécies foi importante para o início da psicologia diferencial? Quem que se arrisca? Alguém que não respondeu ainda. Gabriel mandou ver, eu quero ver se mais alguém se arrisca, gente. Vamos lá. Vai dando um ponto, gente, pelo amor de Deus. Não vale nada um ponto, mas eu vou dar um ponto. Eu vou escolher alguém, hein? Ah, levanta a mão, boa. Eu que levantei a mão. Boa, manda, Jorge. Pelo que eu entendi, é que a teoria das espécies trouxe o meio, né, para a equação. De que agora a gente não pensa somente em características hereditárias, mas pensa também nas características sociais, no meio, como o meio vai selecionar elas, como o indivíduo se diferencia. Boa, cara, exatamente isso. O papel, assim, acho que você resumiu muito bem. O papel da teoria da evolução para a psicologia diferencial é a ideia de que os animais, eles com o tempo se diferenciam e se adaptam melhor ao ambiente. Nós mudamos com o tempo, e isso migrou para a psicologia, onde então nós somos diferentes um do outro de maneira hereditária, né? Por conta dos nossos parentes que foram selecionados no meio. Vamos lá, mais uma. Não são muitas não, já está no final. O que é o conceito de nature nurture e qual sua importância para os estudos da psicologia? Lembra, a gente comentou sobre isso. Alguém se arrisca? Ó, eu vou escolher alguém, então. Ó, pode ser Maria Fernanda, que traduziu o Nature Nurture. Você consegue comentar um pouco o que é o Nature Nurture e qual a importância no estudo da psicologia? São todos tímidos. Tá, manda ver, Gabriel, vai. É aquela questão do inato e do. Qual o nome? Pode ser Inato e adquirido, isso. inato adquirido, inato aprendido, isso. E aquela discussão toda do que você até chamou o Locke para falar também, né? Da tábula rasa, da hereditariedade, do que a gente já traz da gente e da hereditariedade, do que a gente aprende ao longo da nossa vida, né? Exatamente. Lembra as aulas do Carijó de filosofia da mente um pouco. Com a questão do dualismo, né? É. É isso. Vamos ver, temos mais. Essa é a última. Vamos lá, última pergunta. Descreva a diferença dos métodos utilizados por Galton e Wundt nos estudos da psicologia e, na sua opinião, qual deles apresenta mais vantagens? Né? Qual deles é da psicologia empírica, naturalmente, né? E aí, quem quer comentar sobre o Galton e o Wundt? E qual vocês preferem? Qual método vocês prefeririam? Eu sei que o Gabriel é fã do Wundt. Já se manifestou que é fã do Wundt. Eu quero saber o que vocês pensam. Podem botar também no chat. Team Wundt, Team Galton. Se manifestem, galera.
Quero saber se eu consegui ser claro, se vocês pegaram um pouco, assim, da essência da diferença deles. Vou escolher mais alguém. Como é que eu escolhi a pessoa não se manifesta? Hum, Isabela, o que você acha? Quer se manifestar sobre o assunto? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu estava escrevendo no chat. Ah, Eu achei interessante o do Galton por causa do grupo, então acredito que na escolha de amostra, nesse caso até para ver o erro de amostra, a questão dele fazer esses estudos em grupo é bem interessante, só que algumas coisas dele eu acho meio estranhas, né, ali na jornada dele, então, com certeza. Todos nós achamos. sim, e o Wundt, geralmente, ele é bem falado, assim, Uhum. no curso de psicologia, as pessoas falam muito dele, realmente, né, com os experimentos dele. Eu acho bastante legal que ele começou nessa questão da percepção, né, nesses estudos desses processos básicos, mas eu realmente não sabia que ele não tinha feito, assim, coisas em grupo, então era mais estudos com indivíduos, né, então acho que essa coisa muito controlada talvez se perca aí um pouco do erro, né? Não sei, aí não dá para fazer um estudo assim. Não sei. Uhum. Dá para entender? Não, deu. Acho que você foi claro. Bom, obrigado Tá bom. por participar. E é isso, né? O Wundt, ele tem, assim, contribuições mais importantes para a psicologia do que o Galton, de maneira geral. Não à toa que, assim, eu, humildemente, chamo ele de pai da psicologia. Para mim, ele é o pai da psicologia. Ele é o pai da psicologia experimental, mas no meu coração ele é o pai da psicologia, ponto, sim. Enquanto o Freud é o pai da psicanálise, ele é o pai da psicologia, porque eu acho que ele foi o primeiro cara que botou ciência na psicologia, e diferente do Galton, assim, o Galton estudava muitas outras coisas, e o Wundt, ele focou muito nessa parte da cognição e da psicologia, da ciência na psicologia, e ele teve alunos muito importantes, o Spearman foi aluno do Wundt, por exemplo, então, assim, que foi muito influenciado, então, o Wundt, ele foi muito importante, até mesmo porque, se a gente parar pra pensar, o Wundt criou discípulos, então, existe uma psicologia wundtiana. Existem pessoas que foram alunos do Wundt ou foram influenciadas pela obra e são wundtianos. O Galton, não. Assim, com exceção, talvez, do Terman, que também é um cara bem sus, assim, é mais pela questão da eugenia, não existe os galtonianos, não existe uma psicologia galtoniana. Então, o Wundt, ele é mais importante na psicologia mesmo, assim. E ele tem discípulos, ele tem a linha wundtiana, assim. O Galton não tem nenhum discípulo, ele nunca deixou nenhum discípulo, e ele influenciou muitas pessoas, mas mais com a parte da eugenia, assim. O Terma, ele foi muito influenciado pelo Galton, mas assim, ele usava o teste do Binet. Então, as ideias que ele foi influenciado era mais não era tanto a parte da psicologia propriamente dita. Bem, a referência de hoje foi o primeiro capítulo do Jensen, do In the G-Factor, que é um livro que a gente vai voltar, e eu vou discutir aqui super rápido qual que vai ser a bibliografia que a gente vai fazer nesse primeiro bloco. A gente vai trabalhar primeiro com o livro que é o Francis Galton, Pioneer of Hereditary and Biometry. A gente não vai ler todos os capítulos dele, mas eu acho que é importante a gente ver um pouco dos conceitos mais fundamentais. Esse livro é muito bom trazer isso. Então a gente vai ver o primeiro capítulo, a Victorian Life, que é um capítulo super extenso, super detalhado sobre a biografia do Wundt, do Galton, que é extensa, porque ele viveu até uns 90 anos, praticamente, e ele fez coisa pra caramba, então a gente vai ver, assim, toda a trajetória dele. Depois a gente vai ver, acho que é o capítulo mais importante, que é o capítulo de habilidades hereditárias, que é onde ele vai explorar essa pesquisa de hereditariedade, o capítulo 3 sobre a pesquisa de eugenia. Que eu acho importante a gente não deixar batido. A gente comenta, porque o Galton é eugenista. Vamos ler o que ele escreveu e vamos criticar. Eu acho importante a gente fazer esse passo. Porque até porque a gente vai saber criticar de uma maneira muito mais eficiente, né? Eu espero isso, né? Então, eu acho importante, e eu não acho legal a gente deixar essa parte batida, só deixar eu sei que aí eu vou ignorar essa parte do trabalho dele. Então, vamos ler o que ele escreveu sobre isso, que não é o original, naturalmente, é alguém escrevendo sobre ele, fica mais fácil. E o capítulo 6, que é o Charms of Statistics, que são as contribuições para a estatística que o Galton fez. Depois a gente vai entrar no próprio livro do Galton. Eu acho importante a gente ler a obra original. Sempre que a gente passa pelo autor, a gente vai ler um pouco do original. Esses capítulos são bem curtos, tá? Eu acho que dá pra pegar todos eles num encontro só. Tem capítulos aí que são só 3 páginas, 4 páginas, eles são bem curtinhos. E eu acho importante a gente pegar a folha que o cara escreveu mesmo, né? Eu acho que é a obra mais importante dele e é onde ele vai explorar os estudos, onde ele vai definir como que ele classifica a inteligência dentro da distinção, desse conceito de distinção, que ele fala, eu vou estudar inteligência a partir disso, como que ele vai fazer isso
E esses 4 capítulos são, assim, ele explicando o trabalho dele, e depois tem mais uns 15 capítulos que é em cada profissão. Então ele faz a mesma coisa com pianistas, depois ele faz com clérigos, aí ele faz com juízes, ele faz com cientistas. Então o resto do livro é só os estudos em cada uma das categorias profissionais que ele estudou. Então acho que vale a pena a gente pegar esses primeiros 4 mais introdutórios. A gente vai pegar esse capítulo aqui, que é o Reading the History of Psychology. Durante muito tempo, as pessoas fazem manuais, são handbooks ou enciclopédias sobre psicologia, e o Galton ele tem 2 capítulos lá. Um deles é o próprio do Hereditary Genius, mas a gente pode ler do livro, e esse segundo, que é Inquiries into Human Faculty and Development, que é basicamente uma coletânea de artigos do Galton. Ele pega uns 2 ou 3 artigos dele, junta e bota nesse capítulo, de maneira explicada assim, mas é o conteúdo original do Galton, é o Galton escrevendo, não é alguém falando sobre o Galton. Interessante também. E a gente vai finalizar com mais 2 artigos dele, que é sobre o laboratório que o Galton tinha sobre experimentos de tempo de reação, que é o Exhibition of Instruments for Testing Perception or Difference of Tints and for Determining Reaction Time, de 1890, e o Psychometric Facts, de 1879, que é assim, uma grande viagem dele sobre como medir as coisas, é interessante, e ele fala sobre psicometria, né? E ele usa o termo psicometria, né? Que é legal pra gente. E, enfim, essa vai ser a nossa bibliografia para esse primeiro bloco. Naturalmente, a gente vai, então, como eu disse, a gente vai começar com esse primeiro capítulo. Eu vou botar ele no Classroom para vocês e indicar que é o primeiro capítulo. A gente vai trabalhar um pouco a biografia dele e por aí em diante, tá? Bem, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? A gente pode encerrar em breve. A gente passou um pouco do tempo, mas começou um pouco atrasado, então. Gostou da pergunta do final? Ah, que legal, bacana. Eu acho importante que aí, eu acho que ajuda a fixar, assim. E vocês ficam nervosos para prestar atenção. Importante também. Eu coloquei, parabéns, Gudis, foi ótima a apresentação. Eu coloquei ali no chat uma sugestão de livro, daí mais de passatempo, assim, é um livro super legal de estatística e fala um pouco do Galton aí, dos estudos de Legal. Galton. Chama Uma Senhora Toma Chá. É bem legal. Bacana. Uma curiosidade. Legal. Uma curiosidade, o Galton, ele fazia tanta coisa diferente. Ele publicou um artigo uma vez sobre geometria de sólidos, em que é a forma mais otimizada de você cortar um bolo. Ele tem essas. Ele se dedicou e, cara, e foi bom, assim. Era um estudo porque. Qual a forma mais otimizada de você cortar um bolo para ele ficar mais fresco possível? Então, ele faz uma razão entre o tamanho da fatia e o quanto a fatia fica exposta ao ar. É maluquice, mas foi um trabalho de publicou um artigo de matemática, de geometria de sólidos, né? Ele tinha essas coisas, cara. Engraçado. Apesar dos pesares. Bem, enfim. Gabriel, pode parar de gravar? Como é que tá aí a situação?